Não foi um empalidecimento de surpresa, foi um empalidecimento de pânico absoluto. Aquele tipo de branco no rosto que aparece quando você percebe que acabou de humilhar publicamente exatamente a pessoa errada, na frente de exatamente quem você mais precisava impressionar. E o pior, você fez isso na frente de toda a empresa, com as câmeras ligadas, durante a reunião mais importante do ano. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos e sou engenheira de software sênior em uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. Trabalho aqui há 2 anos e durante todo esse tempo meu chefe, o CEO Ricardo Fonseca, nunca escondeu que não acreditava muito no meu potencial. Para ser sincera, ele nunca acreditou muito no potencial de nenhuma mulher na equipe técnica. Ricardo era o tipo de CEO que você vê em tantas startups brasileiras. Formado em administração por uma universidade particular, fez um MBA que ele adorava mencionar a cada 5 minutos. Tinha aquele jeito arrogante de quem acha que trabalho duro e competência são menos importantes que networking e aparecer nas festas certas. E tinha uma visão bem clara sobre o papel das mulheres na tecnologia. Relações públicas, recursos humanos, marketing, nunca programação, nunca arquitetura de sistemas, nunca decisões técnicas importantes. Eu entrei na empresa através de uma indicação. Um amigo que conhecia alguém que trabalhava lá me falou da vaga. Eu me candidatei, passei nas entrevistas técnicas com louvor e fui contratada. O RH não fez aquela checagem profunda de background, sabe? Olharam meu currículo, viram que eu tinha graduação pela USP, experiência sólida em empresas menores e pronto. Não procuraram muito além disso. O que eles não sabiam é que aquele diploma da USP não contava a história toda. Eu não mencionei no currículo que fiz meu doutorado em ciência da computação. Não falei dos 3 anos que passei publicando papers sobre inteligência artificial. E definitivamente não mencionei quem foi meu orientador de PhD. Por quê? Porque eu estava cansada de ser contratada pelas conexões e não pela competência. Nas empresas anteriores, quando mencionava meu doutorado e principalmente meu orientador, as pessoas assumiam que eu estava lá por causa dele, que eu não tinha mérito próprio, que era só mais uma protegida de professor famoso. Então, dessa vez, eu decidi fazer diferente. Quis ser contratada apenas pelo que eu sabia fazer, não por quem eu conhecia. E funcionou. Por uns 6 meses. Porque depois que entrei, ficou claro que Ricardo tinha suas próprias ideias sobre competência. Na primeira reunião técnica que participei, sugeri uma mudança na arquitetura do sistema que estava dando problemas. Ricardo ouviu, fez aquele sorriso condescendente e disse: Beatriz, você é nova aqui. Deixa isso para quem entende como as coisas funcionam. A mudança que eu sugeri foi implementada 3 meses depois, quando um consultor homem, que cobraram R$20 mil pela consultoria, sugeriu exatamente a mesma coisa. Ricardo chamou ele de gênio. Com o tempo, o padrão ficou claro. Minhas ideias eram sempre interessantes ou algo para considerar no futuro, mas nunca implementadas. Até que algum colega homem sugeria a mesma coisa, e aí viravam prioridade máxima. Meu código era sempre revisado com mais cuidado, enquanto meus colegas homens tinham seus pull requests aprovados em minutos. Quando havia oportunidade de apresentar o trabalho da equipe para investidores ou clientes, Ricardo sempre escolhia os desenvolvedores homens, mesmo quando o código era majoritariamente meu. Mas eu não estava ali para fazer drama. Tinha 40 anos, experiência suficiente para saber que gritar e reclamar só me colocaria na categoria de mulher difícil e problemática. Então eu trabalhava. Fazia meu trabalho, entregava código limpo, resolvia bugs, ajudava os colegas, mantinha a cabeça baixa e me provava todos os dias. Alguns colegas eram solidários, mas em silêncio, como o Fernando, que trabalhava na minha squad e sempre reconhecia meu trabalho nos one-on-ones, mas nunca na frente do Ricardo. Quando perguntei por quê, ele foi honesto. Beatriz, eu tenho esposa e 2 filhos. Não posso arriscar minha posição aqui. Desculpa. Eu entendia. Era frustrante, mas eu entendia. As coisas escalaram há 3 meses, quando Ricardo anunciou que a empresa faria um evento de lançamento do nosso produto novo. Um software de gestão financeira com IA integrada, que a gente vinha desenvolvendo há 1 ano.
Era nosso projeto mais ambicioso e Ricardo tinha grandes planos. Queria investidores, queria press, queria fazer daquilo um evento que colocasse a empresa no mapa. Na reunião geral onde ele anunciou o evento, Ricardo estava eufórico. Pessoal, esse é nosso momento. Vamos mostrar para o mercado brasileiro que somos a próxima grande empresa de tech. Vou trazer os melhores investidores, a melhor imprensa e temos um keynote speaker confirmado que vai fazer todo mundo falar da gente. Ele fez uma pausa dramática. Conseguimos trazer o professor Henrique Almeida para fazer nossa palestra principal. O silêncio na sala foi seguido de aplausos e murmúrios empolgados. Professor Henrique Almeida era uma lenda na computação brasileira. Pioneiro em inteligência artificial, autor de livros que eram referência mundial, consultor de empresas do Vale do Silício, fundador de 3 startups de sucesso. Se ele topava vir no seu evento, você tinha chegado. Ricardo continuou. E para garantir que tudo saia perfeito, vou dividir as responsabilidades. Ele começou a apontar para as pessoas. Carlos, você fica com a apresentação do produto. Rodrigo, você cuida da demo ao vivo. Fernando, você coordena o material para a imprensa. Marina, você organiza o catering e a decoração. Marina era nossa designer. Excelente no que fazia, mas Ricardo sempre a colocava para cuidar de coisas estéticas, nunca estratégicas. Laura, você cuida do social media coverage do evento. Laura trabalhava em marketing. Ele continuou distribuindo tarefas. Todos os desenvolvedores homens tinham responsabilidades técnicas, de apresentação, de conteúdo. Todas as mulheres tinham tarefas de suporte. Decoração, comida, social media, recepção de convidados. Quando ele terminou a lista, meu nome não tinha sido mencionado. Levantei a mão. Ricardo, e eu? Ele me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Ah, Beatriz. Bem, ele pensou por um segundo. Você pode ajudar a Marina com a decoração. Vocês mulheres têm bom gosto para essas coisas. Senti meu rosto esquentar. Ricardo, eu sou engenheira sênior nesse projeto. Escrevi 40% do código do módulo de IA. Acho que posso contribuir com algo mais técnico. O sorriso dele ficou frio. Beatriz, esse evento é muito importante. Preciso de pessoas que realmente entendam a profundidade técnica do que construímos. Pessoas que estudaram isso de verdade, não apenas programam. Não é pessoal, é só. Você entende, né? Mulheres como você não têm o mesmo tipo de credibilidade técnica quando explicam essas coisas. Os investidores esperam ver um certo tipo de apresentador. O silêncio na sala foi absoluto. Algumas pessoas olharam para baixo. Fernando me lançou um olhar de desculpa, mas não disse nada. Um certo tipo? Repeti, mantendo minha voz calma. Olha, não vou ficar explicando o óbvio aqui. Ricardo estava ficando irritado. Você faz um bom trabalho, mas tecnologia de ponta, IA, arquitetura de sistemas complexos. Isso é para quem passou anos estudando em alto nível acadêmico, entende? Não para quem fez uma graduação e aprendeu no YouTube. Pronto. Ali estava. A máscara caiu completamente. Você acha que eu aprendi no YouTube? Não foi uma pergunta. Beatriz, não torna isso maior do que é. Aceita a tarefa da decoração e vamos seguir em frente. Esse evento vai ser em 4 semanas. Não tenho tempo para drama. Algo dentro de mim clicou naquele momento. Não foi raiva. Foi clareza absoluta. Eu tinha passado 2 anos provando meu valor todos os dias e não tinha adiantado nada. Porque para Ricardo eu nunca seria boa o suficiente. Não porque eu não fosse competente. Porque eu era mulher. Tudo bem, falei calmamente. Posso fazer uma ligação rápida antes de aceitar? Ricardo revirou os olhos. Sério, Beatriz, só vai levar 1 minuto. É importante. Tá bom. Rápido. Peguei meu celular ali mesmo, na frente de todos. Procurei o contato que tinha salvo como H. Apertei ligar. O telefone tocou 3 vezes antes de atender. Beatriz, a voz familiar e carinhosa veio do outro lado. Que surpresa boa! Como você está? Oi, Henrique. Estou bem. Olha, você ainda vem naquele evento que te convidaram aqui na minha empresa, no dia 23? Claro. Estou ansioso. Faz tempo que não te vejo pessoalmente.
Por que a pergunta? Só confirmando mesmo. Porque ficaria estranho se você viesse dar a palestra principal e descobrisse que sua melhor aluna de doutorado nem sequer foi convidada para participar tecnicamente do evento do produto que ela mesma ajudou a construir. O silêncio do outro lado durou 3 segundos. Quando Henrique voltou a falar, sua voz tinha mudado completamente de tom. Desculpa, como é que é? É uma situação interessante aqui. Mas não se preocupa. Vou ajudar com a decoração. Mulheres têm bom gosto para essas coisas, você sabe. Outro silêncio. Depois, com uma voz que eu conhecia muito bem, aquela que ele usava quando estava absolutamente furioso, mas mantendo a compostura. Beatriz, coloca no viva voz. Olhei para Ricardo. Seu rosto tinha passado de irritado para confuso. É para você, falei, estendendo o celular. No viva voz. Ricardo pegou o telefone como se fosse explodir. Alô? Ricardo Fonseca? A voz do Henrique encheu a sala de reunião. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Sim, quem fala? Henrique Almeida. Eu acabo de ouvir algo muito interessante da Beatriz. Você pode repetir aquela parte sobre mulheres aprenderem no YouTube? O rosto do Ricardo ficou branco. Branco mesmo. Como se todo o sangue tivesse drenado de uma vez. Professor Almeida, há algum engano. Não há engano nenhum, Ricardo. Você acabou de dizer para a Beatriz, na frente de toda a sua equipe, que ela não tem credibilidade técnica, que ela aprendeu no YouTube, que mulheres como ela não entendem tecnologia de ponta e IA. Foi isso? Não, Foi um mal-entendido. Porque é engraçado você dizer isso sobre alguém que passou 3 anos no meu laboratório publicando papers sobre redes neurais profundas. Alguém que foi coautora de 2 dos meus artigos mais citados. Alguém que defendeu uma tese sobre arquitetura de sistemas de IA que está sendo referenciada por pesquisadores no MIT. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Henrique continuou, e agora havia um toque de diversão sarcástica na voz dele. Deixa eu entender direito. Você contratou uma doutora em ciência da computação, com publicações internacionais, que estudou diretamente comigo durante 3 anos, e passou 2 anos achando que ela era uma programadora autodidata que aprendeu no YouTube? Eu não sabia que. Ricardo estava transpirando. Não sabia por que não perguntou. Não sabia por que assumiu. E sabe o que é pior, Ricardo? Mesmo se ela tivesse aprendido no YouTube, mesmo se ela não tivesse PhD, mesmo se ela não tivesse estudado comigo, isso não justificaria a forma como você acabou de tratá-la, porque competência não vem de onde você estudou, vem do que você faz. Ricardo tentou se recuperar. Professor, entendo sua posição, mas o senhor vai ver que aqui tratamos todos com respeito e... Respeito? A voz do Henrique estava gélida agora. Você acabou de dizer na frente de toda a equipe que ela não tem credibilidade técnica, que o trabalho dela não tem o mesmo valor porque ela é mulher. Não tenta me vender essa história de respeito. Foi um mal-entendido. Então desfaça o mal-entendido. Agora, na frente de todos. Beatriz vai ter que responsabilidade nesse evento? Ricardo olhou para mim. Depois para o telefone. Depois de volta para mim. Estava preso. Se recuasse agora, ficaria óbvio que só estava fazendo isso por causa do Henrique. Se não recuasse, arriscava perder o keynote speaker do evento mais importante da empresa. Ela pode fazer a apresentação técnica do módulo de IA, murmurou. Não ouvi direito, disse Henrique. Beatriz vai fazer a apresentação técnica do módulo de IA no evento. Ricardo disse mais alto, sua voz soando forçada. Ótimo. E uma coisa, Ricardo, eu não aceito o convite só porque a empresa é interessante. Aceito porque quero apoiar meus ex-alunos. Quando eu chegar nesse evento, em 4 semanas, vou cumprimentar a Beatriz no palco, na frente de todos os investidores e toda a imprensa, e vou deixar bem claro quem ela é e o que ela representa para o campo de IA no Brasil. Se até lá eu descobrir que ela não está sendo tratada com o respeito que merece, ou se eu sentir qualquer clima estranho, eu subo no palco e conto essa história para todo mundo. E aí, Ricardo, você vai explicar para seus investidores por que humilhou publicamente uma das melhores profissionais que você tem, entendido? Sim, senhor. Ótimo. Beatriz, querida,
Me liga depois. Vamos jantar antes do evento para nos atualizar. Tenho um projeto que acho que você vai gostar. E ele desligou. O silêncio continuou por mais alguns segundos. Então Ricardo limpou a garganta. Bom, pessoal, vamos. Vamos voltar ao trabalho. Reunião encerrada. As pessoas começaram a sair. Muitas me lançando olhares de surpresa. Algumas com sorrisos escondidos. Marina passou por mim e sussurrou. Meu Deus, antes de sair. Fernando parou do meu lado e disse baixinho. Você é foda antes de se afastar. Ricardo ficou sentado, olhando para a mesa. Quando a sala esvaziou, ele finalmente olhou para mim. Você fez faculdade comigo. 2 anos e você nunca mencionou isso. Você nunca perguntou. Por que você não contou? Pensei em como responder. Finalmente decidi pela verdade. Porque eu queria ser contratada pelo que eu sei fazer, não por quem eu conheço. Queria provar que sou boa o suficiente sozinha. E provei, Ricardo. Todos os dias durante 2 anos. Mas você nunca quis ver. Ele parou. Sem saber o que dizer. Você tinha uma ideia do que uma mulher programadora podia ser, e não importava o que eu fizesse, você nunca ia mudar de opinião. Porque o problema nunca foi minha competência, foi seu preconceito. Ele ficou em silêncio. Vou fazer a apresentação técnica, falei, pegando minhas coisas. E vou fazer direito, porque é o meu trabalho, e eu me importo com essa empresa, acredite ou não. Mas você precisa decidir, Ricardo. Ou você realmente acredita em meritocracia, ou você só acredita em meritocracia para homens. E se for a segunda opção, você não merece liderar uma empresa de tecnologia em 2026. Saí da sala e voltei para minha mesa. Meu coração estava batendo rápido, mas eu me sentia estranhamente calma. Tinha sido uma aposta arriscada ligar para o Henrique daquele jeito, mas funcionou. Nas semanas seguintes, a dinâmica mudou completamente. Ricardo não virou meu melhor amigo, mas parou com os comentários condescendentes. Começou a incluir minhas ideias nas discussões técnicas. E mais importante, começou a notar quando outros faziam o mesmo tipo de comentário que ele costumava fazer. 3 semanas depois da reunião, Ricardo me chamou em sua sala. Beatriz, preciso falar com você. Entrei, preparada para qualquer coisa. Eu conversei com o board, com o conselho da empresa. Ele respirou fundo. Vou propor que você entre como CTO, Chief Technology Officer. Vai reportar diretamente ao board, não a mim. Fiquei em silêncio, processando. Eu também vou propor algumas mudanças nas políticas de contratação e promoção. Revisão cega de código, painéis de entrevista balanceados, programa de mentoria para mulheres em tech. Por quê? Ele parou, e pela primeira vez pareceu genuinamente desconfortável. Porque se eu estava cego para seu talento, provavelmente estou cego para outros também. E por que você está fazendo isso? Perguntei. Precisava saber se era genuíno ou só medo do Henrique. Honestamente, ele me olhou direto. 50% é porque o professor Almeida me assustou. Ele deixou claro que tem influência com nossos principais investidores e que uma palavra dele poderia acabar com a gente. Mas os outros 50% foram porque você estava certa. Tudo que você disse naquele dia estava certo. E eu preciso ser melhor que isso. A empresa precisa ser melhor que isso. Era honesto, pelo menos. CTO, repeti. Isso significa mudanças estruturais reais. Significa eu ter voz em todas as decisões técnicas importantes. SIM. Significa que se eu ver discriminação acontecendo, eu posso agir diretamente, sem passar por você. ZIM. E se eu implementar políticas que você não gostar, mas o board aprovar, você vai respeitar. SIM. Pensei por um longo momento. Parte de mim queria recusar. Queria sair dali com a cabeça erguida e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte lembrava de todas as outras Beatrizes que poderiam vir depois de mim. Das Marinas, das Lauras, de todas as mulheres que mereciam trabalhar em tech sem ter que provar 10 vezes mais que qualquer homem. Tá bom, falei finalmente, mas com uma condição extra. Qual? O Fernando. Ele vai ser meu principal aliado nisso, e eu quero que ele seja recompensado por isso. Não quero que pessoas que apoiam mudança sejam penalizadas. Ricardo pensou, depois assentiu. Feito. O evento aconteceu na semana seguinte.
Foi em um hotel 5 estrelas nos Jardins, com mais de 200 convidados, investidores, imprensa, clientes em potencial. Tudo o que Ricardo tinha sonhado. Quando chegou minha hora de apresentar, subi no palco com o coração acelerado, mas a cabeça fria. Passei 20 minutos explicando a arquitetura do nosso sistema de IA, mostrando demos ao vivo, respondendo perguntas técnicas complexas da audiência. Vi alguns investidores fazendo anotações furiosamente. Vi jornalistas de tech gravando tudo. Quando terminei, a sala aplaudiu, e então Henrique subiu ao palco. Antes de começar minha palestra, ele disse ao microfone: "Quero dizer algumas palavras sobre a pessoa que acabou de apresentar." Ele me chamou de volta ao palco. Beatriz foi minha orientanda de doutorado. Nos 3 anos que trabalhamos juntos, ela demonstrou não apenas habilidade técnica excepcional, mas também criatividade e determinação que raramente vejo. Ela é uma das razões pelas quais aceito fazer esse tipo de evento. Porque empresas que reconhecem e promovem talentos como o dela são empresas que merecem sucesso. Ele olhou para a audiência. E vou dizer mais uma coisa. Essa indústria tem um problema sério com diversidade. Não é um segredo. Nós, homens em posições de poder, precisamos fazer melhor. Precisamos ver o talento onde ele existe, não onde esperamos que ele exista. E quando encontramos líderes que entendem isso. Ele olhou para Ricardo, que estava na primeira fila. Devemos apoiá-los. Foi generoso com Ricardo, mais do que eu teria sido, mas entendi a estratégia. Henrique estava dando a Ricardo uma chance de ser o herói da história, desde que ele realmente fizesse as mudanças. Depois do evento, durante o coquetel, 3 investidores me procuraram diretamente. 2 ofereceram consultoria para suas próprias empresas. Um me deu o cartão e disse: "Se você algum dia quiser começar sua própria startup, me liga." Fernando veio me cumprimentar, com um copo de vinho na mão. "Então, CTO", ele disse com um sorriso, "como é a sensação? Ainda está afundando." "Mas vou te dizer uma coisa, Fernando." "O quê?" "Da próxima vez que você ver alguém sendo tratado injustamente, espero que você fale, mesmo se for arriscado, porque silêncio também é uma escolha." Ele ficou sério. "Você está certa. Desculpa por ter ficado quieto antes. Não é só comigo que você estava silêncio. É com você mesmo. Pensa nisso." Henrique me encontrou perto do final da noite. "Então como foi?" "Intenso. Obrigada por ter feito aquilo. Você teria feito a mesma coisa por qualquer aluno meu. E deveria mesmo ter contado que fez PhD, Bia. Não é se gabar, é dar crédito ao seu próprio trabalho. Eu sei. Mas parte de mim precisava saber que eu conseguia sem o peso do seu nome. Precisava provar para mim mesma." "Provou?" Pensei na pergunta. "Sim. Provei que sou boa o suficiente. Mas também aprendi que não devemos ter que esconder quem somos ou o que conquistamos para sermos levadas a sério. O problema nunca foi eu mencionar meu PhD. O problema era o Ricardo presumir que mulheres não podem ter PhDs em IA." "Exatamente." Ele sorriu. "E agora? Agora eu vou fazer desse lugar uma empresa onde outras mulheres não precisem passar pelo que eu passei. Vou usar essa posição para abrir portas. Essa é minha aluna." Ele ergueu o copo em um brinde. "E aquele projeto que mencionei? Qual?" "Estou montando um conselho consultivo para uma iniciativa do governo sobre IA e políticas públicas. Quero você no conselho. Remunerado, claro. Seria 1 dia por mês." Sorri. "Aceito." Fui para casa naquela noite exausta, mas satisfeita. Não comemorei com festa. Não fiz postagens dramáticas no LinkedIn. Apenas sentei no sofá do meu apartamento em Vila Madalena, com um copo de vinho, e pensei em tudo o que tinha acontecido. 2 mensagens chegaram no meu celular. A primeira era da Marina. "Você é minha heroína. Sério, obrigada por ter feito aquilo." A segunda era de um número que eu não conhecia. "Olá, Beatriz. Sou a Juliana. Trabalho no RH. Só queria dizer que tem mais mulheres aqui que se sentiram representadas hoje. Obrigada por não ter ficado quieta." Respondi as 2 com um simples "Estamos juntas" e deixei o celular de lado. Sabe, tem pessoas que vão dizer que eu só consegui aquilo porque conhecia o Henrique, que foi sorte, que foi privilégio, e eles não estão completamente errados. Foi privilégio, sim,
Privilégio de ter tido um mentor que acreditou em mim. Privilégio de ter tido oportunidades educacionais. Privilégio de ter um nome que podia usar quando precisava. Mas também foi competência. Foi trabalho duro. Foi não desistir quando estava sendo constantemente desvalorizada. Foi ter a coragem de fazer aquela ligação, mesmo sem saber se o Henrique ia apoiar da forma que apoiou. E mais importante, não usei minha conexão para conseguir vantagem. Usei para corrigir uma injustiça, para fazer valer o que eu já tinha provado com meu trabalho. Porque no final, a questão nunca foi se eu era boa o suficiente. Sempre fui. A questão era se o Ricardo estava disposto a ver isso, e quando ele não estava, eu tive que forçá-lo a ver. Não com gritos, não com drama, mas com a verdade simples e inescapável. Ele tinha subestimado completamente a pessoa errada. 3 meses depois, implementei o programa de mentoria para mulheres em tech. 6 meses depois, nossa proporção de mulheres em cargos técnicos subiu de 15% para 30%. 1 ano depois, a empresa foi reconhecida como um dos melhores lugares para mulheres trabalharem em tecnologia no Brasil. Ricardo? Ele melhorou. Não virou um feminista radical da noite para o dia, mas começou a prestar atenção. Começou a perceber seus próprios vieses. Começou a perguntar em vez de assumir. E eu? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Ainda trabalho duro. Ainda escrevo código. Ainda publico papers com o Henrique. Ainda me provo todo dia. Mas agora não preciso provar por ser mulher. Preciso provar porque sou líder. E essa é uma pressão que aceito de bom grado. Porque respeito não se pede. Se conquista com trabalho, com excelência e sim, às vezes com uma ligação estratégica no momento certo. E quando a verdade finalmente aparece, você não precisa gritar. Você só sorri e deixa que o empalidecimento deles fale por si mesmo.